O cliente chega até o teu escritório, ele está ansioso, chorando, desesperado. Você começa a atender ele, pede todos os detalhes do caso. Vocês vão conversando, até que em um certo momento o cliente se sente muito incomodado. Ele vira para você e pergunta o seguinte: doutor, o senhor está tranquilo? Não está irritado? Não está descontrolado? O senhor é frio assim mesmo? Ou pior, o senhor não se importa com o meu caso? Se você já passou por essa situação de que algum cliente achou que você tinha uma certa frieza com seus casos, esse vídeo é para você. Fica até o fim, que eu te prometo que eu vou te mostrar como isso pode ser uma qualidade. Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Destensionada. Toda semana eu tô aqui conversando com você sobre formas, conselhos, estratégias para você ter uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, te inscreve aqui embaixo e caso você já seja inscrito, ativa o sininho para que quando eu postar um novo episódio, você receba uma notificação e assista no exato momento. O distanciamento emocional do advogado com seu cliente é algo muito importante. Algumas pessoas, alguns profissionais, alguns colegas podem achar que esse distanciamento emocional entre advogado e cliente é frieza, que é algo ruim. O advogado tem que se envolver emocionalmente e sentir a dor do cliente. Eu posso até entender quem pensa assim, mas eu vou discordar. O advogado não pode se envolver emocionalmente com o caso do cliente. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus clientes e sempre falo aqui no meu escritório: o cliente pode ficar nervoso, o advogado não. Isso é muito importante porque alguns conceitos devem ser estabelecidos. Frieza é diferente de serenidade. Quando eu falo aqui que o advogado precisa sim ter um distanciamento emocional, eu não estou falando que o advogado não deve se importar. É justamente por ele se importar com o cliente, por ele se importar com a causa, que ele precisa sim manter a sua serenidade. Já imaginou um piloto de avião no meio de uma tempestade? Se ele fica nervoso, assim como as pessoas que estão no avião, fica todo mundo nervoso, o avião cai, todo mundo morre. Pois então, na advocacia é a mesma coisa. No meio da tempestade, no meio da adversidade, o cliente, sim, ele tem o direito de ficar nervoso, de ficar emocionalmente abalado. O advogado não. O advogado, nos momentos difíceis, nos momentos decisivos, ele precisa sim ter serenidade para decidir e agir da melhor forma possível. Um advogado que não tem controle emocional, que não controla as suas emoções, vai perder oportunidades de fazer o melhor para o seu cliente. E é por isso que nesse vídeo aqui eu quero te trazer 4 ferramentas para melhorar o seu desempenho como advogado, tendo mais distanciamento emocional e performando melhor nos seus casos. Ferramenta número 1. Tenha um ritual de preparo. É isso. Antes de audiências, antes de atos em que podem ser muito estressantes, faça rituais de preparo. E aqui a gente pode falar sobre visualização positiva, entender o que pode dar certo e o que pode dar errado. E o terceiro é algo que eu utilizo muito, que é catastrofizar. Ou seja, olhar para a situação futura e pensar qual que é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Se você imaginar, projetar isso e se preparar para isso acontecer, no momento em que as coisas estiverem acontecendo, primeiro, possivelmente esse pior cenário que você imaginou não vai acontecer. Mas se acontecer, você estará preparado, não será uma surpresa. Percebe? No momento em que você consegue fazer uma visualização, ainda que negativa, muito negativa de algo, você se prepara para que aquilo ocorra. Ferramenta número 2. Não confunda empatia
com envolvimento emocional. Pessoal, eu já falei aqui no movimento Advocacia Distensionada que sim, o advogado deve se importar com o cliente, ele deve escutar o cliente, ele deve sim entender todas as nuances do caso, mas ele não precisa pegar a dor do cliente para si. Percebe a diferença? Quando um cliente vem até mim abalado emocionalmente, seja por causa de uma condenação gravíssima, seja porque está sendo acusado indevidamente, seja pela dor do processo e tudo que um procedimento criminal, por exemplo, traz na vida de uma pessoa, eu preciso entender essa pessoa, mas eu não preciso absorver a dor dela. Não cabe ao advogado absorver a dor que não é dele. O advogado precisa sim entender o contexto, entender os elementos e desses elementos fazer a melhor defesa possível. Porque se o advogado se envolve emocionalmente, ele perde algo muito importante, que é poder de raciocínio. Você, quantas vezes na sua vida particular, você já tomou decisões erradas, teve condutas imprudentes, que hoje você olha e fala, nossa, eu me arrependo muito de ter tomado aquela conduta, aquela ação, porque eu estava nervoso, porque eu estava emocionalmente abalado. Você já percebeu que na advocacia é a mesma coisa? Se você estiver emocionalmente abalado, você perde poder de raciocínio e possivelmente você não fará a melhor defesa possível. Ferramenta número 3. Exercite a escuta ativa. A escuta ativa, pessoal, nada mais é do que você estar presente e no momento agora com o seu cliente, entendendo todas as nuances do que ele te passa e de tudo o que está acontecendo, mas não absorver isso. Mais do que isso, a escuta ativa e no momento em que as coisas estão acontecendo, você ter um olhar analítico sobre elas e não ser apenas reativo. Quantas vezes você já viu advogados que no meio de uma audiência tensa, acontece qualquer coisa e eles reagem de uma maneira indevida, impensada, imprudente? Então, quando eu falo aqui em escuta ativa, eu falo sobre estar presente e sereno em todas as ocasiões. E finalmente, a última ferramenta, que é número 4, exercite o autocontrole em todas as pequenas coisas do seu cotidiano. Eu não consigo chegar aqui para vocês e falar, olha, naquela audiência muito importante, seja controlado, se você não consegue ser controlado no trânsito. Eu não consigo pedir para que naquele júri que você está sendo pago R$100.000, você seja controlado, se você não consegue se controlar nas pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. Seja uma resposta mais ríspida, alguém que não merece, só porque você está na correria, seja daqui a pouco se alimentando, seja cumprindo os acordos que você faz com você mesmo, treinando, se hidratando, qualquer outra coisa do tipo. Perceba, o autocontrole, a serenidade em tempestades, ela começa nas pequenas coisas. Um barco numa tempestade, ele não afunda pelo tamanho da tempestade, mas sim porque não há água dentro dele. Então, quando eu falo aqui para vocês que essa serenidade, essa frieza que algumas pessoas podem olhar negativamente, na verdade é um adjetivo positivo, ele sim é, porque essa serenidade vai te dar mais possibilidade de utilizar todas as ferramentas, teses, insights e ideias que você tem para fazer a melhor defesa possível. E agora, voltando lá ao caso que eu contei para vocês no início desse episódio, quando o cliente me perguntou se eu era frio, se eu não me importava com o caso dele, eu respondi justamente isso. Eu me importo tanto com o teu caso que é justamente por isso que eu não me envolvo emocionalmente com ele, para que eu possa olhar todas as possibilidades e fazer a melhor defesa possível para chegarmos juntos ao êxito. O que achou desse episódio? Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte aqui embaixo esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é útil e mande para outros advogados. Compartilha esse vídeo com algum outro colega que é julgado daqui a pouco um advogado mais frio, que precisa saber disso. Se já aconteceu esse tipo de episódio
com você, no advogado falar que você é frio, ou que não tem sentimentos, ou que não tem coração, comenta aqui embaixo para eu saber como é que foi esse episódio. E ainda, se você é uma dessas pessoas que gosta de um resumo de tudo que eu falei aqui, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue, se não consegue mandar mensagem, e me manda lá no DM ADV Calmo, tudo junto, que eu vou te mandar um resumo completo de tudo que eu falei aqui. Ainda, se você quiser conversar comigo sobre esse tema ou qualquer outro dos temas que eu já tratei aqui do movimento Advocacia Extensionada, ou queira saber mais sobre as minhas mentorias, nos chama aqui no WhatsApp do escritório, que a minha equipe vai ter a satisfação de agendar um horário comigo. Finalmente, aproveitando essa oportunidade que a gente está falando aqui sobre serenidade, sobre calma, sobre agir com prudência, eu não poderia falar sobre outro episódio que não este que vai aparecer aqui do lado, para você olhar sobre informação é poder. Apenas tendo informação é que a gente, como advogado, consegue dar um diagnóstico preciso. Assiste esse vídeo que você não vai se arrepender. Até mais!